Esse vídeo é sobre faculdade, o passaporte da vida boa, porque na cabeça dos pobres, né? Na cabeça dos idiotas, não precisa nem ser pobre pra tu achar que faculdade vai ser a melhor coisa do mundo. Enfim, o que eu vim falar sobre faculdade é que faculdade hoje em dia, né, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Pelo menos não é a mesma coisa grandiosa que era há uns tempos atrás, ou até mesmo na época medieval, né? A faculdade mudou muito ao longo dos anos, que existe desde da Idade Média, né? É óbvio que ia mudar. Mas o valor dela também foi decaindo bastante com o tempo. Como todo mundo hoje em dia tem uma faculdade na unisquina da sociedade, que não significa porra nenhuma, basicamente acaba que a faculdade tá mais pra um lugar, assim, de interações sociais ridículas do que pra um lugar de realmente ensino. Tem umas citações de um bispo, tem uma citação de um bispo, eu acho, lá no século XIII, que ele fala que alguns só aprendem por curiosidade, outros só aprendem por ganância e outros só por vaidade, pra se exibir mesmo, né? Eu não me lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala algo nesse sentido. E isso é muito verdade até os dias de hoje, né? Lá da época que a faculdade foi fundada até hoje, é muito verdade isso. Que muitas pessoas vão lá só pra curtir, pra conhecer gente e tal. Não seja errado, mas o tipo de gente que se encontra na faculdade tá de sacanagem também, né? Virou um centro, né? Um grande centro de politicagem. A faculdade virou um grande centro de politicagem, especificadamente da esquerda, né? É só esquerdista na faculdade. Tudo na faculdade é da esquerda. Você vai pegar uma aula de sociologia, é sempre comunismo. É sempre tudo é culpa do proletariado, tudo é culpa do homem, é sempre alguma coisa assim de esquerda, de a gente tem que aceitar as famílias de qualquer jeito, e todo mundo é família, tá ligado? Tipo, o homem com o homem é família. Isso eu não acho errado, em certo ponto até. Mas aceitar que uma mulher trans pode ser mãe é sacanagem. Porra, tem muitas outras coisas. E minha mãe tá falando com gata. Mas tem muitas outras coisas, tipo, a faculdade em si, hoje em dia, ela é a mesma coisa que ela sempre foi. Tanto é que lá na Idade Média, um massacre dos estudantes e do povo da cidade, da faculdade de, acho que, Berlim, talvez, eu não sei, Paris. Essas cidades, assim, gigantes da Idade Média, sabe? Eu acho que foi, talvez... Não consigo me lembrar o nome da cidade, mas foi lá na Europa e teve um puta massacre, morreram 75 estudantes, mais uns 100 e poucos civis e tal, por causa de vinho. Porque faculdade é assim, é bebedeira, é taberna. Era taverna, né? Era taverna naquela época e agora é boteco. É o povo se junta, se conhecendo pra poder ir no boteco junto, é basicamente isso. E tem umas ideias idiotas, achando que é o cara mais inteligente do mundo só porque tá numa faculdade de filosofia. É muito de que faculdade não te ensina de verdade se você não quiser aprender. Você só. A maioria das pessoas só tá lá. Não tá lá pela edificação, né? Que era o principal motivo, né? A justificativa nobre de se estar na faculdade desde a Idade Média. Tem esse texto lá do século XIII, do bispo, alguma coisa assim, do clero, que eu já falei, né? O povo só buscava por curiosidade, por vaidade, por ganância, e nunca pela própria edificação, pela melhora do ser, pelo conhecimento.
Era sempre por outros motivos que não eram tão nobres assim. E hoje em dia, além de ser por motivos não nobres, é um motivo, além de ser só besta, é maléfico, é maligno, né? Boa parte das pessoas, ou talvez nem seja maligno no início, mas acaba se evoluindo para ser algo maligno, esse deter, né? Conter esse conhecimento, né? Só para eles e usar de forma maligna, né? Que é o jeito que as humanas principalmente, foi totalmente sequestrada pela esquerda. Sendo que sempre foi, né, há muitos anos atrás, uma área propriamente de direita, né? Os médicos, na verdade, o médico ainda é de direita até hoje. Tá. Voltando ao vídeo, os humanas, né, foi totalmente sequestrada pela esquerda, que sempre foi antigamente um campo, né, predominantemente dominado pela direita, né, pela direita conservadora, pelos pessoas religiosas de muito dinheiro, e acaba virando esse negócio super comunista, esquerdista de hoje por um motivo. Pelo menos aqui, né, no Brasil, eu diria que o motivo foi a ditadura militar. Eu diria que o motivo da faculdade ter virado um lugar, né, um espaço totalmente esquerdista é por causa da ditadura militar, que todos os intelectuais, né, para se revoltar contra a ditadura militar, que era de direita, os intelectuais se tornavam majoritariamente de esquerda, né? Então acabou, né, que essa ditadura militar desenrolou que a intelectualidade no Brasil se desenrolou para ser de esquerda, porque era um protesto direto contra a ditadura militar, ser de esquerda e ser intelectual, porque intelectualismo obviamente se diz, né, que é a favor de liberdade de expressão, ideias filosóficas complexas e, e, e ideias sociológicas modernas, esse tipo de coisa que se é dito de propriamente de humanas, de ser intelectual, foi sequestrado pela esquerda porque esse tipo de coisa era contra a ditadura militar, que era de direita, obviamente. É uma ditadura militar, não tem como dizer que era de esquerda. Eu gostaria de dizer que é, mas não tem como. Enfim, é isso que desenrolou, né, a faculdade, os âmbitos e os espaços majoritariamente intelectuais serem também majoritariamente de esquerda, por causa da ditadura militar lá atrás. E simplesmente aí nos outros cantos do mundo eu acho que eu não sei exatamente o motivo. Talvez tenha a ver com ser contra a guerra do Vietnã, né? Ser contra a guerra do Vietnã, do governo dos Estados Unidos fazendo guerra no mundo todo e tal. E os Estados Unidos é muito de majoritariamente, né, de direita, né? Hoje em dia, pelo menos. Ou antigamente era. E isso desenrolou que eu acho que por causa do ser contra o governo totalmente autoritário dos Estados Unidos, isso desenrolou em uma intelectualidade, né, que afetou as universidades de certa forma ser de esquerda, né? E entre outras coisas. Mas voltando principalmente para a faculdade em si, né? Vamos voltar à faculdade em si. A faculdade em si, ela virou, né, só um ambiente de esquerdice. Não tem mais nada de tão útil assim. As outras virou um lugar insuportável, né? Meio
que todos os lugares hoje em dia são totalmente insuportáveis? Por causa das pessoas que estão lá, não por causa do lugar em si. Tipo, eu super iria pra uma faculdade de filosofia ou sociologia se não fosse por causa dos professores ou dos alunos idiotas esquerdistas do caralho. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque não é um lugar totalmente polarizado, né? É um lugar muito polarizado e que não existe conhecimento sem polaridade lá. Ou você é um... Na verdade, eu acho que é as duas coisas. Você é um burguês safado, filha da puta e de esquerda, tudo ao mesmo tempo. É incrível como a faculdade consegue juntar o pior tipo de pessoa no mesmo lugar. Esquerdistas idiotas e burgueses sem noção da realidade viram um só numa faculdade. Adoro isso. Enfim. Lugar insuportável, tudo polarizado, intelectualidade sequestrada, entre várias outras coisas, são os problemas da faculdade moderna, que originalmente começou como um lugar de conhecimento, né? Não que os alunos levassem isso a sério, mas pelo menos a instituição em si se levava a sério e não era polar. Ela era meio que polarizada para o lado da direita conservadora e católica, né? Era assim, né? Mas com o tempo foi se invertendo as coisas e eu acho que assim, um tempo assim que não foi tão polarizado as universidades é antes da ditadura, talvez. Talvez esse seja o tempo assim que as faculdades não eram tão polarizadas assim. Basicamente, esse é o problema major, o maior problema, né, das faculdades modernas. Odeio faculdade. Lugar horrível com pessoas idiotas. Que se acham muito porque estão na faculdade paga pelo papai ou porque tiraram uma nota alta no Enem, que também é outra coisa que eu odeio, que sequestra a juventude, né? Das pessoas. Ou você vira um merda, assim, que não consegue nenhum emprego de salário mínimo sem faculdade, ou você e vive em Vale Funk, ou você vira um charlatão que acha que pensa, né, que a faculdade não pode ensinar nada e que você é muito melhor que a faculdade. Também tem o lado que você entra pra faculdade e se acha melhor do que todo mundo porque você tira uma nota alta no Enem e que isso te faz um super intelectual do caralho. Tô tendo dificuldade com as palavras porque eu não falo com ninguém, mas é mais ou menos isso. Odeio faculdade, odeio Enem, odeio jovem, odeio tudo. E isso é tudo culpa da sociedade moderna. Na verdade é culpa do ser humano. O ser humano que é uma merda, sempre foi uma merda. E é isso. Fora a faculdade. Ou só melhorem a faculdade, por favor, melhorem a faculdade. Eu odeio aquele lugar polarizado da porra. Por favor, melhorem.